Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vulcabras para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Gostaria de passar algumas instruções antes de começar. Essa videoconferência será realizada exclusivamente em português. A transcrição do evento no idioma inglês será posteriormente disponibilizada no site de RI da companhia. O vídeo e a apresentação desta videoconferência serão divulgados no site de RI da companhia, vulcabrasri.com, e na CVM após o fechamento do mercado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Está presente hoje conosco o Sr. Pedro Bartelli, diretor-presidente, e o Sr. Wagner Dantas, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Agora vamos assistir a um vídeo institucional e na sequência voltamos com o Sr. Pedro. Bom dia! Após um ano histórico, a Vulcabras iniciou 2026 com mais um trimestre de crescimento, reforçando a resiliência do seu modelo de negócio, mesmo diante de um ambiente ainda desafiador para o consumo. A combinação de marcas fortes, operação verticalizada e disciplina comercial sustentou a evolução da companhia, que alcançou o seu 23º trimestre consecutivo de crescimento com avanço de receita e volume. No primeiro trimestre de 2026, a Vulcabras registrou volume bruto de 7,6 milhões de pares peças, crescimento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida atingiu 776,4 milhões, uma alta de 10,7% na comparação anual, refletindo a continuidade da estratégia de crescimento com qualificação de mix, ampliação e participação dos produtos de maior valor agregado e boa aceitação do portfólio das marcas. O lucro bruto totalizou 313,5 milhões, crescimento de 11,2% em relação ao primeiro trimestre de 2025, enquanto a margem bruta alcançou 40,4%, expansão de 0,2 pontos percentuais. O EBITDA recorrente foi de 156,9 milhões, uma alta de 11,8%, com margem de 20,2%, 0,2 pontos percentuais acima do primeiro trimestre do ano anterior, evidenciando a consistência operacional e a captura contínua de eficiências. A evolução da receita foi impulsionada principalmente pela categoria de calçados esportivos, que cresceu 11,3% no período. A Olímpicos manteve forte desempenho, com destaque para a linha de corrida de performance, enquanto a Under Armour apresentou maior crescimento relativo entre as marcas, apoiada por novos lançamentos. E a Mizuno seguiu ampliando a sua participação com a expansão consistente do seu portfólio. O canal de e-commerce manteve sua trajetória de evolução qualificada, atingindo 124,4 milhões de faturamento, um crescimento de 5,1% sobre o primeiro trimestre de 2025. O desempenho reforça o papel estratégico do canal no posicionamento das marcas e na oferta de uma experiência completa ao consumidor, preservando a disciplina comercial e evitando estratégias promocionais agressivas.
Os resultados reforçam a confiança da Vulcabras em uma trajetória de crescimento ao longo de 2026. A companhia inicia o ano com uma base operacional sólida, produção equilibrada, níveis de eficiência consolidados e estoques saudáveis no varejo. Carteira de pedidos para 2026 reforça essa visão, indicando mais um ano de forte demanda para os produtos da companhia, sustentada pela boa performance de sell-out das coleções recém-lançadas e pela evolução contínua do portfólio. Seguimos confiantes na capacidade da Vulcabras de crescer de forma consistente, inovar e gerar valor para o consumidor, parceiros e acionistas, mantendo foco e disciplina na execução de sua estratégia de longo prazo. E agora, para a apresentação do nosso desempenho no trimestre, passo a palavra ao Wagner Dantas, nosso CFO e diretor de relação com investidores. Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa apresentação pelo volume bruto faturado, um dos principais indicadores operacionais da companhia, que está detalhado no slide 5. No primeiro trimestre de 2026, o ambiente de consumo no varejo permaneceu desafiador, caracterizado pela continuidade de um cenário promocional intensificado, tanto no varejo físico quanto no online. As liquidações, tradicionalmente concentradas no início do ano, se estenderam até a primeira quinzena de fevereiro, ampliando a pressão competitiva ao longo do trimestre. Nesse contexto, a companhia manteve sua estratégia de disciplina comercial e preservação de posicionamento das marcas, priorizando vendas com maior qualidade e rentabilidade, reforçando seu compromisso com a geração de resultados sustentáveis. O volume bruto faturado atingiu 7,6 milhões de pares e peças no primeiro TRI de 26, crescimento de 6,8% em relação ao registrado no primeiro TRI de 25. Mesmo diante de um ambiente altamente promocional, a companhia manteve a execução de sua estratégia e ampliou sua participação no mercado de calçados esportivos. Apesar do crescimento consolidado de 6,8%, o desempenho foi impactado por dinâmicas distintas entre as categorias, com destaque positivo para calçados esportivos, parcialmente ofuscado pela retração em outros calçados e outros. Calçados esportivos, o volume totalizou 4,8 milhões de pares no primeiro TRI de 26, representando um crescimento de 10,5% em relação ao primeiro TRI de 25. O desempenho refletiu a demanda consistente pelos produtos das três marcas e foi suportado pelo aumento da capacidade produtiva implementado ao longo de 2025. A demanda no mercado interno permaneceu sólida, enquanto o desempenho no mercado externo ficou abaixo das expectativas. Outros calçados e outros apresentou retração de 6,9% no volume no primeiro TRI de 26, impactado principalmente pela redução nas vendas de botas de uso profissional. Esse movimento decorreu, sobretudo, da menor reposição de estoques por parte dos distribuidores, que iniciaram o período com níveis de estoques acima do esperado. Ao longo do trimestre, observou-se a normalização gradual desses estoques, com retomada no fluxo dos pedidos. O desempenho foi parcialmente compensado pelo crescimento dos volumes nos chinelos esportivos. Vestuário e acessórios apresentou crescimento de 6,2% em relação ao primeiro TRI de 25, com destaque para o desempenho da marca Under Armour. Avançando para o slide 6, passamos a analisar a receita líquida segmentada por categorias. A receita operacional líquida totalizou 776,4 milhões de reais no primeiro TRI de 26, um crescimento de 10,7% em relação ao primeiro TRI de 25, marcando assim o 23º trimestre consecutivo de expansão da companhia. O resultado foi alcançado em um ambiente de elevada competitividade e maior intensidade promocional, sendo sustentado pela estratégia comercial, pelo equilíbrio de portfólio e pela atuação consistente nos canais de venda. A categoria de calçados esportivos cresceu 11,3% em relação ao primeiro TRI de 25. O desempenho foi impulsionado pela evolução das marcas e pelo fortalecimento no mix de produtos. A Olympus manteve forte desempenho, com destaque para a linha de corrida de performance. A Under Armour apresentou maior crescimento relativo entre as marcas, impulsionada pelo lançamento de novos modelos de running, enquanto a Mizuno seguiu em expansão, apoiada pela ampliação de portfólio. A categoria de outros calçados e outros apresentou crescimento de 14,1% na receita em relação ao primeiro TRI de 25, refletindo o bom desempenho dos chinelos esportivos, que ganharam maior relevância no mix, parcialmente ofuscado pela queda de receita em botas de uso profissional. A categoria de vestuário e acessórios apresentou expansão de 2,8% no primeiro TRI de 26. Destacaram-se o desempenho da Under Armour no mercado interno e a continuidade da expansão da Olympus na categoria. Seguindo para o slide 7, detalhamos agora a receita líquida por mercado,
destacando o desempenho no Brasil e no exterior. A receita operacional líquida no mercado interno atingiu R$ 755,6 milhões no primeiro TRI de 26, um crescimento de 12,6% em relação ao primeiro TRI de 25. Mesmo diante de um início de ano desafiador, o desempenho foi positivo, sustentado principalmente pela categoria de calçados esportivos, que permaneceu como principal vetor de crescimento da receita consolidada. O resultado refletiu a evolução das marcas, o fortalecimento da distribuição e a eficiência das ações comerciais, que seguiram impulsionando o crescimento consistente da companhia no Brasil. A receita operacional líquida no mercado externo totalizou R$ 20,8 milhões no primeiro TRI de 26, uma retração de 30,4% em relação ao primeiro TRI de 25, ainda impactado pelas dificuldades enfrentadas nos principais mercados de atuação da companhia, evidenciando um cenário desafiador na América Latina. No slide 8, analisamos o desempenho do canal de e-commerce, que segue como um dos pilares estratégicos de crescimento da companhia. No primeiro trimestre de 26, o canal de e-commerce operou em um ambiente de elevada intensidade promocional, especialmente nos marketplaces, onde as liquidações se estenderam até a primeira quinzena de fevereiro. Nesse contexto, a companhia manteve a estratégia comercial implementada ao final de 2025, priorizando a preservação do posicionamento das principais linhas de produtos e a captura de margens mais saudáveis. Como resultado, o crescimento da receita ocorreu em ritmo mais moderado. Por outro lado, o desempenho operacional do canal, medido pela margem EBITDA, manteve trajetória de evolução positiva. A receita líquida do canal totalizou R$ 124,4 milhões, representando um crescimento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. A participação do e-commerce na receita líquida consolidada atingiu 16%. Dando sequência, no slide 9 apresentamos a evolução do lucro bruto e da margem bruta. O aumento no volume produzido e comercializado, somado à elevação da produtividade operacional, proporcionaram a expansão da margem bruta, mesmo diante dos expressivos impactos nos custos dos produtos vendidos. As plantas industriais da companhia retomaram sua operação plena após o período de férias coletivas. E com a estabilização do quadro de colaboradores, os indicadores de eficiência passaram a evoluir gradualmente, até atingir os níveis planejados. Os volumes programados foram alcançados e os custos de produção mantiveram-se dentro do esperado. No primeiro trimestre de 26, a companhia alcançou um lucro bruto de R$ 313,5 milhões, representando um crescimento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta consolidada atingiu 40,4%, sendo 0,2 pontos percentuais superior ao resultado apurado no primeiro TRI de 25. Esse desempenho evidenciou não apenas a resiliência da companhia em um ambiente macroeconômico desafiador, mas também reforçou seu compromisso com a inovação, a excelência na entrega de seus produtos e a agilidade na adaptação a novos cenários. No slide 10, passamos a detalhar as despesas relacionadas às vendas e a sua evolução no período. No primeiro trimestre de 26, as despesas com vendas, propaganda e PCLD totalizaram R$ 151,9 milhões, crescimento de 3,3% na comparação com o igual período de 2025. Desconsiderando os investimentos em propaganda, as despesas com vendas e PCLD somaram R$ 106,6 milhões, crescimento de 8,1% em relação ao primeiro TRI de 25. Em relação à participação na receita líquida, houve ganho de eficiência, de 0,4 pontos percentuais, passando para 13,7% no trimestre. As despesas com comissões diminuíram em relação ao primeiro TRI de 25, devido à mudança no mix de marcas, produtos e canais, reduzindo sua participação sobre o todo. Já as despesas com frete começaram a sofrer pressão de alta no final do trimestre, mas ainda com impacto pouco relevante no resultado do período. Avançando para o slide 11, analisamos os investimentos em propaganda e marketing. No primeiro trimestre de 26, os investimentos em propaganda e marketing somaram R$ 45,3 milhões, um crescimento de 27,6% em relação ao primeiro TRI de 25. Esse aumento refletiu a continuidade da intensificação das ações de comunicação e posicionamento de marca ao longo do trimestre, principalmente em função dos eventos em comemoração dos 50 anos da marca Olímpicos, que seguiram em ritmo acelerado, aproximando cada vez mais a marca do seu público. Em relação à receita líquida, as despesas com propaganda e marketing representaram 5,8%, um avanço de 0,7 pontos percentuais em comparação ao primeiro TRI de 25. A Olímpicos manteve o ritmo de fortalecimento de marca ao combinar inovação e construção de comunidade. O trimestre foi marcado pelo lançamento do Corre Pace, primeiro ultra tênis de corrida desenvolvido no Brasil.
reforçando sua proposta de alta performance e posicionamento no segmento premium. A marca também aprofundou o conhecimento do consumidor com a segunda edição do estudo Por Dentro do Corre, que evidenciou a expansão da base de corredores no país. Como destaque adicional, lançou o projeto Corre do Amanhã, voltado à formação de novos talentos, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do esporte no Brasil. A Mizuno avançou no posicionamento com foco em inovação e experiência de marca, destacando a evolução da linha Neo e o lançamento de novos produtos de alta performance, como o Neo Zen 2 e a coleção Hyperwar. A marca também reforçou sua presença em corridas de rua com o circuito Mizuno Atenas e ampliou o alcance da Mizuno Running Station, que atingiu 100 mil pessoas impactadas no trimestre. Em Sport Style, avançou na conexão entre esporte e cultura com lançamentos e colaborações que ampliam sua relevância no lifestyle esportivo. Under Armour fortaleceu sua atuação no treino e avançou na construção de um portfólio mais completo em running. Lançou o Cross 2 SE no segmento de treino e estruturou uma pirâmide de produtos de corrida, com modelos desenvolvidos no Brasil para diferentes perfis de corredores, como Non-Stop e Endless. No topo do portfólio, trouxe ao país o Velocity Elite 3, reforçando sua competitividade no segmento de alta performance. No slide 12, apresentamos as despesas gerais e administrativas e a sua dinâmica ao longo do trimestre. No primeiro trimestre de 26, as despesas gerais e administrativas totalizaram 44,2 milhões de reais, um aumento de 0,7% em relação ao primeiro TRI de 25. Quando analisadas em proporção de receita líquida, as despesas representaram 5,7% no primeiro TRI de 26, uma redução de 0,6 pontos percentuais em comparação ao primeiro TRI de 25. As principais variações observadas decorreram da elevação na rúbrica de serviços de manutenção de softwares, em função da necessidade de esforços adicionais para adequação dos sistemas aos requisitos da reforma tributária em curso, e da redução nas despesas com pessoal, em virtude da reversão de provisões relacionadas aos planos de stock options, decorrente do exercício parcial do plano de 2023. Avançando para o slide 13, analisamos o resultado financeiro e a evolução da dívida líquida. No primeiro TRI de 26, o resultado financeiro líquido foi uma despesa de 27,8 milhões de reais, frente a uma receita de 2,3 milhões de reais no primeiro TRI de 25. Neste trimestre, observou-se um aumento nas despesas com juros pagos, em função da elevação do passivo financeiro em decorrência do novo perfil de endividamento alcançado ao final do ano de 2025. A companhia iniciou o ano de 2026 com uma dívida líquida de 769,4 milhões de reais, o que resultou em um aumento nas despesas financeiras ao longo do primeiro TRI de 26. Encerramos o trimestre com uma dívida líquida de 658,9 milhões de reais, sendo 110,5 milhões de reais inferior à observada no encerramento de 31 de dezembro de 2025. Após a elevação da dívida ao longo do ano de 2025 para suportar a maior necessidade de capital de giro, a aceleração dos investimentos em CAPEX e a robusta distribuição de dividendos, a estratégia adotada para o ano de 2026 é de desalavancagem financeira, priorizando a redução da dívida ao longo do ano. No slide 14, destacamos o lucro líquido e o ROIC ajustado. No primeiro TRI de 2026, a companhia registrou um lucro líquido de 80,1 milhões de reais, o que representou uma queda de 24,5% em relação ao primeiro TRI de 25. A margem líquida do trimestre alcançou 10,3%, queda de 4,8 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido do período foi impactado pelo aumento das despesas do resultado financeiro, decorrente da elevação do nível de endividamento da companhia ao longo do segundo semestre de 2025. Esse movimento esteve associado à necessidade de suportar o aumento do capital de giro, ampliação dos investimentos em CAPEX e aceleração na distribuição dos dividendos. A companhia vem concentrando esforços na redução da alavancagem no menor prazo possível, com o objetivo de promover a consequente diminuição das despesas financeiras. Ao longo do trimestre, foi reconhecido um evento não recorrente relacionado à baixa de ativos intangíveis, softwares descontinuados, utilizados na plataforma de back-office do e-commerce. Esse efeito impactou negativamente em 6 milhões de reais o resultado da companhia no primeiro TRI de 26, reduzindo o lucro líquido contábil reportado. Desconsiderando esse evento não recorrente, o lucro líquido totalizou 86,1 milhões de reais no primeiro TRI de 26, valor de 18,9% inferior ao lucro líquido recorrente de 106,1 milhões de reais registrado no mesmo período do ano anterior. No primeiro trimestre de 2026, o retorno sobre o capital investido ajustado anualizado atingiu 36,6%.
Dando continuidade no slide 15, detalhamos a evolução do EBITDA e da margem EBITDA. No primeiro TRI de 26, o EBITDA da companhia totalizou 150,9 milhões de reais, representando um crescimento de 7,5% em relação ao registrado no mesmo período de 2025. Apesar do avanço do EBITDA, em termos absolutos, a margem EBITDA apresentou retração na comparação do primeiro TRI de 26 com o primeiro TRI de 25, passando de 20% para 19,4%. Cabe destacar, contudo, que o EBITDA foi impactado negativamente em 6 milhões de reais, com efeito de 0,8% na margem, em decorrência do reconhecimento de um evento não recorrente relacionado à baixa de ativos intangíveis relacionados com softwares descontinuados utilizados na plataforma de back-office do e-commerce. Desconsiderando esse efeito, o EBITDA recorrente no primeiro TRI de 26 totalizou 156,9 milhões de reais, representando um crescimento de 11,8%. A margem EBITDA recorrente atingiu 20,2%, com expansão de 0,2 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI de 25. A margem EBITDA manteve-se em um patamar sólido, compatível com a estrutura operacional da companhia, evidenciando sua capacidade de adaptação e resiliência diante dos desafios do período. No slide 16, abordamos os investimentos realizados no período e a evolução do CAPEX. No primeiro trimestre de 26, a companhia realizou investimentos totalizando 47,7 milhões de reais em ativos imobilizados e intangíveis, registrando uma redução de 1,4% em relação aos investimentos realizados no mesmo período do ano anterior. O acréscimo apresentado nas rúbricas de máquinas e equipamentos e instalações industriais se refere à conclusão da expansão na capacidade produtiva, iniciada no decorrer do ano de 2025. Com a chegada dos últimos equipamentos adquiridos. Por fim, no slide 17, analisamos o fluxo de caixa e os principais movimentos que impactaram a variação do caixa no período. Cerramos o primeiro trimestre de 26 com uma disponibilidade de 362,8 milhões de reais e uma dívida líquida de 658,9 milhões de reais. A variação de caixa no trimestre totalizou 156 milhões de reais, mantendo a combinação equilibrada entre forte geração operacional decisões estratégicas de alocação de capital. Entre os principais movimentos do período, destacam-se o EBITDA de 150,9 milhões de reais, aumento de capital pelo exercício de stock options de 4,3 milhões de reais, o aumento do passivo bancário de 45,5 milhões de reais, redução da necessidade de capital de giro de 34 milhões de reais, investimentos em imobilizado intangível de 44,5 milhões de reais. E resultado financeiro de 27,8 milhões de reais. Esse conjunto de movimentos reforça a disciplina financeira da companhia e a capacidade de sustentar o crescimento com eficiência na alocação de capital ao longo do tempo. Encerramos aqui a nossa apresentação e, a partir desse momento, ficamos à disposição para responder às perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão Levantar a mão. Quando seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir o seu microfone. A primeira pergunta vem de Vitor Rogatis, do Itaú BBA. Bom dia, Pedro. Bom dia, Wagner. Bom dia aí, time da Vulcabras. Obrigado por pegarem nossas perguntas. A gente tem duas aqui do nosso lado. Acho que a primeira, assim, é pensando em crescimento, assim, quando a gente olha para o canal digital, né? Vocês foram bastante focais ali na questão de priorização de rentabilidade, né? Não quiseram entrar naquela dinâmica de demarcação que vocês viram acontecendo. Como é que é a cabeça, assim, daqui para frente, assim, dá para pensar que a gente continua ainda num mercado super agressivo no ambiente online e que a estratégia continua sendo ali o foco em rentabilidade desse canal e aí, eventualmente, como consequência aqui, o preço a ser pago é, de fato, ali um crescimento um pouco mais tímido, né? Acho que essa é a primeira dúvida. Acho que a segunda dúvida aqui é pensando ali do ponto de vista de capital de giro, quando a gente olha ali os dias de estoques, né, de vocês ali, teve um bom aumento ano contra ano e curiosamente, quando a gente olha dias de fornecedores, teve uma retração ano contra ano. Se vocês puderem explicar um pouquinho a dinâmica do que houve nesse primeiro trimestre, e se os pontos que explicam essa dinâmica do primeiro trimestre, assim, a gente deveria imaginar que continuam presentes ali para
segundo trimestre e ao restante do ano. Vou deixar essas duas aqui para os colegas aí fazerem outras perguntas também. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, Rogatti, pelas perguntas. Pedro, não sei se você quer tocar a pergunta do crescimento de estoque ou toca de capital de giro? Pode deixar, Vitor. Obrigado. Bom dia a todos. Sim, o crescimento do e-commerce foi mais modesto no primeiro trimestre. A gente viu um mercado um pouco mais liquidado. Inclusive, esse primeiro trimestre, a gente acabou fazendo algumas adaptações na nossa estratégia para privilegiar esse resultado. O crescimento ele tem vindo há 23 trimestres consecutivos, mas a gente precisou fazer algumas adaptações para privilegiar o resultado. Uma delas foi não entrar nessa guerra de liquidações que a gente viu se intensificar um pouco no primeiro trimestre. Mas tem outro fator que fez com que a gente não continuasse esse ritmo de crescimento, e a gente pretende que, a partir desse trimestre, ele volte a um crescimento maior no e-commerce, que foram os lançamentos, né? Toda a família nova do Corre, ela entra a partir de abril. Então, a gente transitou o primeiro trimestre sem nenhuma novidade da linha do Corre, e os nossos e-commerce são muito demandados nos lançamentos de produto, e principalmente nessa linha do Corre. Então, foi mais modesto, foi impactado por liquidações onde a gente não quis entrar nessa briga, até porque não é só uma questão de manter os resultados, e sim também ser um disciplinador, né, do comércio eletrônico com as nossas marcas, né? A gente tem 15% do nosso faturamento em e-commerce, pouco mais já, mas 85% são os nossos clientes, e a gente cuida muito dos preços para que a gente possa ser um ótimo negócio para os nossos clientes, gerar rentabilidade dentro de toda a cadeia. Mas foram esses dois pontos, né? Um, a gente não entrou, o outro, os lançamentos que começam a partir de abril. Minha visão é que, a partir de agora, os crescimentos comecem a voltar aos níveis anteriores, maiores do que foram no primeiro trimestre. Wagner, toca a segunda pergunta aí, por favor. Perfeito. Bom, Rogatis, capital de giro, né? A gente tem aí no primeiro TRI de 26 versus o primeiro TRI de 25, um incremento aí de 10 dias, né, de giro de estoque. A gente sai ali de 158 para 168. Esse cálculo de dias, né, ele sempre olha o consumo dos últimos 12 meses, né, o consumo histórico, né, e eu acho que esse incremento de estoque ele se explica aí por dois motivos, né. Primeiro, a gente tem uma expectativa de seguir crescendo, né, então quando você projeta o giro de estoque pelo consumo projetado, você vai ver que a quantidade de dias, né, a cobertura, ela está bastante adequada à média histórica e estrutural da empresa. E tem um motivo também que corroborou pontualmente aqui no dia 31 de março, né, que a gente estava ali prestes a realizar, no comecinho, nos primeiros dias de abril, o lançamento das renovações da família do Corre, né? Então, a gente acabou ficando com um volume de produto acabado, né, quase que represado ali, para que a gente realizasse os lançamentos ali nos dias seguintes, né? Então, eu acho que tem essa questão de fator lançamento da família do Corre, né, que a gente segura estoque, represa estoque, e que já se normalizou, né, a gente já liberou aí esse volume que constrói um enxoval aí no ponto de venda, que constrói as vendas através do nosso DTC, mas tem também a questão do próprio crescimento natural da operação, que a gente está se organizando para seguir crescendo, né, então é natural que você cresça um estoque para suportar vendas futuras, né? E o cálculo dos dias de estoque sempre está olhando ali pela curva histórica, olhando para trás, né? Com relação aos fornecedores, a variação foi mínima, caiu 3 dias, né? A gente tem dias de fornecedores estruturalmente mais baixos, né? A gente compra ali as nossas matérias-primas priorizando, né, o desconto inicial para alavancar, para ter um preço mais competitivo na compra, né? Então a gente acaba pagando de fato fornecedores no prazo mais curto, mas a variação é mínima, ali saiu de 29 dias para 26 dias, 3 dias. Então, aqui nenhum comentário estrutural ou tendência, né? A variação normal aí, tri a tri. Obrigado, Wagner. Obrigado, Pedro.
que agradece. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem de Eric Huang, do Santander. Bom dia, Pedro. Bom dia, Wagner. Obrigado aí pelo espaço para as perguntas. Acho que queria primeiro abordar aqui a questão da margem bruta, né? Assim, acho que a gente veio de um período mais difícil em 25 e agora vocês começam a mostrar uma leve melhoria, uma melhoria boa. Mas entender como que vocês estão olhando para essa trajetória ao longo de 26, pensando que ainda, como vocês colocaram, né? Ainda tem alguns headwinds e acho que adicionalmente a isso a gente pode ver aí eventualmente uma elevação aí de custo de matéria-prima, talvez um pouco mais forte daqui para frente, e também a questão da escala 6 por 1, né? Então, só pensar aqui como é que está o desenho de vocês em termos de dinâmica aqui de margem bruta, e também, querendo ou não, passando um pouco pela questão de preço, né? Como que vocês estão olhando para a precificação do produto ao longo desse ano, pensando nos lançamentos que acontecem daqui para frente aí. Acho que é essa a pergunta aqui do nosso lado. Obrigado. Eu começo aqui, Wagner e Eric, obrigado pela tua pergunta. A gente está satisfeito com esse pequeno crescimento de margem bruta que nós tivemos no primeiro trimestre, porque o primeiro trimestre já foi um pouco impactado por essa volatilidade toda que a gente vê, né? Algumas coisas já sabidas, né? O aumento a oneração da folha, a inflação que existe no Brasil, os efeitos de eleição, de Copa do Mundo, mas, de fato, a guerra trouxe fatores novos, né? Esses ventos contrários, eles já começaram a aparecer no custo das matérias-primas, sim. A gente, por mais que tenha 85% das nossas matérias-primas compradas no Brasil, algumas coisas são dolarizadas e sofrem o efeito de frete e o próprio efeito que está acontecendo no mundo inteiro, Braskem, por exemplo. Mas conseguimos fazer boas adaptações e, inclusive, aumentar um pouquinho a nossa margem bruta. A gente vem controlando um absenteísmo que se tornou maior nos últimos tempos, mas tudo isso a gente já tinha conseguido endereçar. O que faltou endereçar foi esse aumento repentino e maior do que a gente imaginava de matérias-primas. Para isso, eu te respondo a pergunta de preço. Nós já lançamos, a partir da semana passada, o segundo semestre. A gente não vende a longo prazo como as outras marcas, porque a gente produz rápido, entrega e repõe. Fizemos reajustes dos preços, sim, já foram feitos, e a gente vai ter um segundo semestre com preços reajustados. Então, o cenário que a gente vê hoje de absenteísmo, de crescimento de matéria-prima, da situação inteira do Brasil, a gente já se adaptou e pretende continuar a nossa agenda de crescimento, mas principalmente de manter a saúde financeira do nosso negócio, as margens, os resultados. No primeiro trimestre, a gente já passou por isso, o EBITDA e a própria margem bruta cresceram um pouquinho, e a gente vê para frente as adaptações como muito pertinentes e corretas para que a gente continue essa nossa agenda. A escala 6:1 é algo que a gente está observando aqui. A gente já tem algumas adaptações que a gente vai ter que fazer caso ela seja implementada, e a gente acredita que isso será implementado conforme é falado, se for a longo prazo. A gente vai ter que se adaptar a isso também. A Vulcabras é uma empresa que é bastante flexível, resiliente, rápida. Eu acho que a gente vai se adaptar, mas é algo que vai vir para prejudicar um pouco a vida de todo mundo, né? de todos, né? De todas as empresas. O que a gente fica também, por um outro lado, é defendendo um pouco a indústria local das importações, que já cresceram muito nos últimos anos. A gente já aprendeu a trabalhar com bastante liquidações no Brasil, mas que seria talvez uma possibilidade de trazer um pouco mais de igualdade de condições, restringindo alguma coisa
ou dificultando um pouco mais a questão das importações que têm entrado muito subsidiadas. Mas do cenário que a gente conhece, a gente já endereçou as nossas mudanças e o aumento de matéria-prima, o aumento do custo da matéria-prima já foi repassado através dos nossos preços. Não são todos os produtos que a gente aumenta o preço. Alguns produtos a gente não pode aumentar, não são commodities que a gente pode aumentar uma tabela, mas no que era necessário para fazer frente a esses custos, a gente já fez. Então, agora falta confirmar todas as nossas carteiras, fazer os produtos chegarem aos consumidores. Wagner, por favor, me complementa no que você achar necessário. Não, Pedro, eu acho que cobriu bem, né? A gente vem... Já havíamos precificado, né, variáveis ou aumentos ou pressões inflacionárias que tínhamos conhecimento, né, ao início do ano. A novidade ao longo do primeiro trimestre, né, foi a questão do Oriente Médio, e isso desencadeou aí uma pressão, né, de preços de matéria-prima, que deve já traz algum tipo de impacto, mas que deve se intensificar à medida que a gente gira os nossos estoques, né? Isso acontece mais ao longo do segundo semestre, já se inicia aqui no segundo tri, e já corrigimos isso também para a coleção do segundo semestre, né? A gente precificou a coleção, apresentamos aí para a nossa força de vendas, né, que hoje está rodando aí o Brasil, capturando, né, os pedidos. Então, a gente já tem esse elemento também precificado, né, ajustado. Como decorrência disso, vai promover aumento de preço, né, em vários produtos. Não vamos aumentar 100% dos produtos, mas a gente já tomou a medida cabível aí dentro do que é sabido, né. Com relação à escala 6x1, acho que você também cobriu bem, estamos acompanhando o tema. É um tema que deve ganhar força, né, nas próximas semanas, e a gente também já tem mapeado aí a necessidade de adaptação que a gente vai precisar implementar, né, caso ele seja aprovado da forma que foi submetido, mas é um tema que traz um peso adicional para a indústria brasileira, que já tem aí uma concorrência desleal contra a produção asiática, né? Então, acho que um pouco do que a gente sempre explana e defende, né? Então, um pouco disso, Eric. Tá ótimo, super claro, e obrigado pelas respostas. Obrigado a você. Obrigado. Próxima pergunta vem de Pedro Caravina, da XP. Bom dia, Pedro, Wagner. Obrigado pelo espaço. Parabéns pelo resultado, pessoal. Acho que está bem resiliente aí num cenário de varejo pressionado. Acho que tem dois temas que eu queria explorar aqui. Primeiro, só um duplo clique, talvez na margem bruta. Se vocês puderem comentar um pouco do que mais que dá para fazer para tentar mitigar esses eventuais impactos, né, vindos principalmente de matéria-prima. É claro que preço é o principal, que vocês já comentaram, mas dentro de casa, enfim, algum ajuste na fábrica, ou vocês estão com capacidade ociosa para aumentar a produtividade? O que mais vocês enxergam de alavancas para tentar mitigar isso? E aí, se eu puder também, pensando em estrutura de capital, acho que a alavancagem já evoluiu bem no Triatri, e ainda tem esse efeito que o Wagner comentou das vendas represadas no lançamento do COI, que já deveria ter normalizado no segundo trimestre. Como a gente deve pensar em remuneração para acionista para 2026? Eu entendo que vocês aceleraram bastante dividendos em 2025, mas você já enxerga um espaço, dado o contexto atual, para talvez resumir um pagamento de dividendos um pouco acima do patamar mínimo ali para 26, ou isso fica mais para 2027 mesmo? Como está a cabeça para isso? Wagner, deixa eu só complementar, então, a matéria-prima, a margem bruta, né? E obrigado pela pergunta, Pedro. De fato, esses aumentos que aconteceram fazem com que a gente tenha que mudar um pouco o pensamento dentro da empresa. Então, olhando para um pouco mais para a estratégia da empresa, o que a gente tem feito é tornado o nosso orçamento, o nosso ano, um ano de um pouco mais de austeridade. E para fazer isso, a gente acaba trocando um pouco o nosso perfil de atuação para um perfil de mais curto prazo do que de longo prazo. Então, o cenário que a gente fez desse orçamento desse ano lá, no final do ano passado, era um, hoje é outro. A gente acaba privilegiando
não só produtos, mas as nossas ações mais de curto prazo, já o que a gente já vê mais consolidado, reduz um pouco os nossos investimentos de longo prazo, esperando um pouco o cenário ficar um pouco mais previsível, tá? Mas isso, sendo simples, nós estamos reduzindo um pouco as nossas despesas no que pode ser feito e privilegiando muito mais as estratégias de curto prazo do que de longo prazo. A empresa cresce há 23 trimestres consecutivos, não em cima somente dos produtos que ela já lançou, e sim ela vai ampliando novas categorias, novos produtos, novas coleções. A gente continua com essa agenda, mas aqueles investimentos de longo prazo vão ficar um pouquinho parados agora, até que a gente veja o cenário mais claro. Então, o que dá para fazer para a margem bruta é olhar para a empresa mais a curto prazo. Isso prejudica a gente no crescimento? Acredito que não, mas assim que a gente tiver um cenário mais certo, a Vulcabras é uma empresa rápida, a gente retoma a nossa agenda de olhar para 2 anos para frente, 3 anos para frente. Perfeito. Eu acho que só um pequeno complemento aqui, Pedro, em cima da margem bruta, que é a questão da eficiência, né? A gente veio ali de um 2025, onde fizemos, talvez o principal investimento que nós fizemos ao longo do ano foi a contratação do quadro produtivo, né? A gente cresceu de forma muito relevante e isso trouxe ali um efeito colateral, que é uma ineficiência inicial, né, dos novos operadores entrando na empresa. A gente viu ali ao longo do quarto trimestre e se consolidou bastante ainda no primeiro tri, a maturidade, né, a evolução dessa curva de aprendizado desses novos operadores vem promovendo uma eficiência mais em linha aí com o padrão, com o planejado. E acho que agora a gente começa a entrar segundo trimestre, segundo semestre, né, é o momento do ano onde a gente tem mais dias de produção, é o momento do ano onde a gente deve consolidar capturar, né, esse last mile de ganho, de evolução da maturidade aí, da eficiência dos nossos operadores, à medida que a gente vem mantendo o quadro estável, né? Então, a estabilidade na nossa produção promove melhores eficiências. Isso deve corroborar aí, corroborou bastante já no quarto trimestre, primeiro tri, e acho que a gente colhe aí o último fruto ao longo do segundo trimestre, né? Pegando já aqui a palavra, né, falando da segunda pergunta a respeito de alocação de capital e como a gente enxerga a evolução do ano, né? A gente rodou com a empresa, com o nosso balanço, praticamente caixa líquido aí os últimos 3 anos, né? A empresa tem como cultura, né, buscar ser uma ótima locadora de capital. No excedente desse capital, né, toda vez que a gente virou caixa líquido, né, a gente promoveu distribuições mais relevantes, mais robustas, antecipação de distribuições. E no ano passado, a gente, na iminência, né, da reforma tributária, a questão da tributação sobre dividendos, a gente tomou e se planejou e se organizou dentro de uma decisão estratégica de buscar uma distribuição, antecipar uma distribuição que naturalmente a geração de caixa da empresa suportaria, né? E para isso a gente precisou buscar uma alavancagem financeira pontual e que hoje o nosso mindset é de buscar, né, a redução dessa alavancagem financeira já no curto prazo, né? Então a gente vira ali dezembro com um balanço ali alavancado em 0,9 vezes de EBITDA, né? É uma alavancagem ainda modesta, pequena se comparado aos patamares aí dos peers, né, dos comparáveis de bolsa, mas distante da nossa zona de conforto, né, ou do patamar que a gente entende como saudável para navegar dentro da volatilidade dos riscos brasileiros, né? E a gente tem aqui como norte, ao longo de 2026, ir reduzindo isso, conforme a geração de caixa for se realizando, né, e os vencimentos dessas dívidas forem acontecendo, a nossa meta aqui é de ir reduzindo, né? Eu acho que o primeiro passo, que foi o primeiro trimestre, a gente já deu um passo muito positivo, né? A alavancagem já caiu de 0,9 para 0,7 vezes. A nossa expectativa é de ir realizando, né,
as dívidas conforme seus vencimentos e ir reduzindo isso ao longo de 2026. Então, acho que a gente não vai se furtar de manter os investimentos, a gente está priorizando, como o Pedro disse, né, investimentos que promovam um retorno mais acelerado, focando, né, na captura do benefício desses investimentos aí no curto prazo, mas a gente não deve ter uma agenda tão proativa, né, e pujante de distribuições ao longo de 2026, à medida que a gente vai priorizar a redução aí dessa dívida, que, apesar do perfil da nossa dívida ser uma dívida CDI mais 0,6, 0,5, uma dívida muito bem equacionada, o CDI continua caro, né? Principalmente agora, com o evento do Oriente Médio, pressão inflacionária global, né? A tendência de queda de juros talvez não seja conforme o mercado inteiro tinha como expectativa no começo do ano, né? Então, isso reforça ainda mais, eu acho que a disciplina de focar na redução desse endividamento, porque ele é custoso pelo CDI, não pelo spread em si, mas é um pouco aí da nossa cabeça. Eu acho que a ótima notícia é que, com uma geração de caixa pujante que a empresa vem conquistando e segue muito confiante em manter ao longo de 2026, a gente vai ter condições aí de reduzir isso de forma rápida, né? Então, já a partir de 2027, eu acho que a gente começa a entrar num cenário mantendo pilares sólidos, mantendo o nosso balanço desalavancado, de retomar aí a agenda e de retomar a discussão pela melhor alocação de capital, né? Investimentos ou aquisições, aonde a gente possa alocar o capital, mantendo o ROIC nos patamares que a gente performa e, na inexistência desse investimento, no excedente de caixa, retornar isso aí para o acionista. O nosso mindset não muda, né? Então, é uma política de buscar sempre a melhor alocação de capital. Ficou claro, pessoal. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado pela pergunta. A próxima pergunta vem de Isabela Lamas, da UBS. Bom dia, Pedro, Wagner, obrigada pelo espaço aqui. Do nosso lado, acho que somente um follow-up aqui, né, entrando um pouco mais no detalhe, no canal de e-commerce que vocês já detalharam ali no começo, em todo esse contexto aí da a estratégia que vocês seguiram de priorizar margens e reposicionar marcas, né, no ambiente mais promocional. Se vocês pudessem abrir um pouco melhor ali a estratégia de vocês entre as vendas em marketplace e vendas no site próprio, né? Como é que vocês têm atuado e se vocês buscam, por exemplo, reduzir a exposição a marketplace, né? Pensando tanto num curto quanto num médio prazo, e como é que fica essa expectativa, esse equilíbrio para frente aí ao longo do ano e estratégia geral da companhia. Obrigada. Quer Obrigado. falar? Fique à vontade. Aqui, qualquer ponto que eu perder aqui, você pode me complementar, Pedro, sempre. Eu acho que a nossa estratégia dentro do e-commerce, Isabela, ela é uma estratégia de complementariedade, priorizando rentabilidade, né? A gente não tem ali a prerrogativa de seguir crescendo a qualquer custo, e a gente até usa bastante essa terminologia aqui dentro, né? Se a gente tiver que fazer um trade-off entre rentabilidade e crescimento, a gente vai optar por rentabilidade, à medida que essa venda desse canal ela é complementar, né? Ela vem com o objetivo de complementar ao wholesale, com o objetivo de acessar consumidores que às vezes pelo canal multimarcas a gente tem dificuldade, tem um desafio ali de estratégia do parceiro para conseguir acessar. Isto posto, né? Eu acho que toda vez que o ambiente promocional for extremamente agressivo, né, isso aconteceu quase que ao longo do quarto trimestre inteiro, e no primeiro trimestre eu acho que ele perdurou bastante, mais do que o que seria razoável, né, a gente acaba desacelerando um pouco as vendas pelo 3P, pelo marketplace, porque é o lugar onde o consumidor está buscando a compra de um tênis, né, e aí ele vai muito drivado por preço, e quando a concorrência está destruindo o valor, a gente prefere não entrar nessa disputa, a gente prefere priorizar, né, os investimentos, canalizar a nossa estratégia para um P, onde de fato a gente tem um consumidor que não está apenas atrás de comprar um tênis, mas sim um tênis da marca Olympus, um tênis da marca The Armour, um tênis da marca Mizuno, né? Então, é uma venda muito mais qualificada dentro desse ambiente de competitividade
agressiva ou irracional, né? À medida que o marketplace volta para um patamar razoável, né, em termos de precificação, em termos de portfólio, a gente volta a acelerar também nesse canal. É um canal importante, é um canal estratégico, é um canal onde a gente, apesar de ter um take rate, né, pesado, comissões ali onde a gente paga para o parceiro, a gente tem o benefício de um fluxo, né, muito relevante que esses portais, que esses marketplaces promovem, né? Então, acho que é uma embreagem que a gente vai administrando, né, na estratégia do marketplace, onde quando a gente começa a entrar numa zona de destruição de valor, a gente desacelera um pouco. É da forma que a gente performou ali, ou desenhou a estratégia ao longo do quarto e primeiro tri, e é um pouco do mindset que a gente deve permear aí a estratégia do canal nos próximos trimestres, né? Então, acho que, só para finalizar aqui, Pedro, por favor, fica à vontade para me complementar, muita disposição, estrutura, estratégia para crescer, mas não vamos crescer a qualquer custo. A gente não está disposto a crescer destruindo valor, a gente está disposto a crescer entregando nível de serviço competitivo, entregando experiência, entregando precificação justa, entregando o que as marcas têm de melhor através do e-commerce. Para mim está perfeito, Wagner. Obrigado, Tá Isabela. ótimo. Obrigada a vocês. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar por texto através do ícone Q&A. Pessoal, não temos mais perguntas aqui pelo áudio. A gente recebeu uma pergunta aqui pelo chat. Eu vou ler ela aqui, Pedro, e a gente define quem toca ela, né? A pergunta veio do Matheus Soares, do Market Makers, nos parabenizando pelo resultado. E são 3 perguntas, né? A primeira, qual parcela do aumento de estoques do primeiro trimestre decorre da preparação para pedidos já firmes versus antecipação de produção / capacidade? A segunda, bom, eu acho que eu já vou pegar essa pergunta aqui, Pedro. Eu já leio a segunda pergunta e a terceira na sequência, só para não perder o raciocínio, né? Eu acho que a questão dos estoques, Matheus, a gente explorou um pouco isso nas perguntas anteriores, né? Na pergunta que eu acho, se eu não estou enganado, o Rogatis fez a respeito da evolução do capital de giro. Eu acho que ela se responde principalmente na questão do lançamento da família do Corre. O estoque ele está muito bem equacionado e ajustado para uma empresa que segue crescendo. E pontualmente, ali no primeiro trimestre, a gente tinha a iminência do lançamento da coleção do Corre. É uma coleção que traz volumes relevantes, que traz um potencial de vendas relevantes. É uma coleção que, em termos de custo de produto produzido, é um custo maior que a média, né, porque são calçados mais tecnológicos, mas no fornecimento, na venda para fazer o enxoval do wholesale e no início, né, do sellout através do nosso e-commerce, isso já está normalizado. Então, acho que o ponto do estoque não tem nenhum comentário aqui estrutural a fazer. Eu acho que é mais conjuntural na medida que a empresa segue crescendo e conjuntural à medida que a gente estava prestes ali a um momento de lançamento importante para a empresa. Obrigado pela sua pergunta. A segunda pergunta dele é: a nova capacidade produtiva já está operando em níveis normalizados de eficiência? Há espaço adicional de diluição industrial ao longo de 2026? Acho que essa pergunta já cobriu um pouco, mas quiser complementar aqui, Pedro, fica à vontade. Não, obrigado, Matheus, pela pergunta. Nós fizemos um aumento de investimentos, nosso CAPEX aumentou muito até o final do ano passado. A gente ainda está terminando algumas pequenas ampliações na unidade da Bahia, mas nós projetamos um CAPEX de aumento de produção que está praticamente terminando agora para sustentar o nosso crescimento dos próximos 2 anos. Esse ano é um ano de crescimento, a gente já vem crescendo no primeiro trimestre, tem uma agenda de continuar crescendo ao longo do ano. Estamos trabalhando muito em eficiência para manter um quadro de pessoal, hoje que está em torno de 24 mil pessoas.
mas não temos ociosidade. A gente tem teto, como eu falo aqui, né, capaz de absorver um pouco mais de produção, mas a gente procura trabalhar na empresa. Eu acho que isso vem muito da nossa época de reestruturação e de eficiência máxima que a gente acabou buscando, foco, especializado no esportivo, etc., é de a gente trabalhar sempre com praticamente zero de ociosidade. Claro que tem uma máquina ou outra que possa não estar sendo utilizada, mas se você for nas nossas fábricas, você não vai ver espaço sobrando, assim, você vai ver tudo muito bem ocupado, porque essa falta de ociosidade traz realmente uma eficiência a todo o processo. Então, a gente tem capacidade, sim. Se a gente visualizar um aumento de demanda, a gente consegue atendê-la até com rapidez, porque, como a gente já fez esses investimentos, seria só a contratação de pessoas, mas está muito bem projetado. Inclusive, as adaptações que a gente fez ao longo desse primeiro trimestre, devido a todas essas novidades que vieram, por exemplo, aumento de custos, guerra, etc., a gente está privilegiando não mexer na nossa produção. A gente aumentou preços, mudou um pouco o perfil de alguns produtos, mas a gente quer manter esse quadro, até porque a gente cresceu muito rapidamente no ano passado, e esse crescimento gerou algum tipo de ineficiência, pressionou um pouco a nossa margem, até treinar bem as pessoas. Então, esse ano é um ano de crescimento, mas também um ano de estabilidade. A gente tem falado muito de ser um ano de rentabilizar os investimentos todos que a gente fez. Então, para o que a gente planeja, estamos muito bem organizados e estamos muito bem organizados para planejar o crescimento não só desse ano, mas pelo menos do próximo também. Obrigado, Matheus. A próxima pergunta é via áudio do Vitor Rogatis, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal, voltei. Deixa eu só fazer mais uma aqui. Chamou bastante atenção o volume de calçados esportivos ali no crescimento, né, do volume ali no primeiro trimestre, né, foi bem maior do que a gente estava esperando. Só que daí a contrapartida foi que o aumento de preço também, ele ficou bem mais baixo do que a gente estava imaginando. Então, se vocês puderem explicar um pouquinho, assim, a dinâmica que aconteceu nesse primeiro tri, e aí para a gente entender se esses vetores ali, eles continuam presentes no segundo trimestre, seriam ótimos. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela... Desculpa, Wagner, deixa eu começar aqui. De fato, a gente vem numa agenda de aumento, né, de distribuição, etc. A gente está num setor que cresce um pouco mais que o mercado, a gente sabe, então tem isso muito bem mapeado, mas talvez essa proporcionalidade entre o crescimento em volume e preço, ela tem bastante a ver, talvez não, com certeza, ela tem bastante a ver com os lançamentos que entram a partir de abril, e isso se equaliza um pouco mais. A gente, de fato, está bastante satisfeito com o nosso primeiro trimestre, porque com tantas novidades e incertezas e tudo mais, a gente conseguiu fazer a nossa meta, o nosso orçamento, subir um pouquinho a margem bruta e o próprio EBITDA, mesmo sem ter a maior parte dos nossos lançamentos e os mais importantes, que, por exemplo, a nossa linha do Corre, então o Corre 5, que entra a partir de agora, entrou dentro desse mês aqui, já está vendendo super bem, tem as cores novas para entrar, uma sequência que vai até dezembro, etc. Então, a gente fez sem esses produtos que não só aumentam a venda, mas também aumentam o nosso preço médio, etc., que são os produtos, por exemplo, da Olímpicos, os mais caros. Wagner, pode complementar aí, por favor. Sim, Pedro, eu acho que o efeito mix ocasionado, né, pela ausência de lançamentos que tem um preço médio maior ao longo do primeiro tri, ele foi importante, mas tem um outro componente que é importante de mencionar aqui, que é a questão do mercado externo, né? O mercado externo, ele vem trimestre a trimestre, né, perdendo relevância no todo da empresa, mas ainda tem alguma relevância, e ele teve uma queda bem importante para o mercado externo contra o mercado externo, né? De 30% na queda de receita. O preço médio do mercado externo caiu, né, 12%. E mercado externo a gente exporta só calçado esportivo, né? Então, esse efeito negativo que o mercado externo trouxe
e que no todo, né, ele está ficando cada vez menos relevante, ele dentro da categoria de calçados esportivos, ele acaba distorcendo, puxando um pouquinho para baixo, né? Se a gente olha o mercado interno como um todo, né, o preço médio cresceu 4,2%, né? Então, acho que a gente tem, primeiro, a grande fortaleza de não só contar com uma marca ou com uma faixa de preço, a gente hoje tem um portfólio de produtos muito amplo, né? E que nesse trimestre volume carregou bastante aí a nossa evolução de receita. A gente teve ao longo do primeiro tri essa ausência, né, de novos lançamentos e focados em price points mais altos, né? E a gente teve jogando contra, né, o mercado externo que no KPI de preço médio aí de calçados esportivos funcionou como um pezinho aí e que não deixou aí deslanchar também o preço médio da categoria como um todo, né? Acho que são esses os elementos. Claro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Wagner. A gente que agradece. Mais uma vez, lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar por texto ou através do ícone Q&A. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro para as considerações finais. Bom, agradecer a todos pelo interesse. Eu só aproveitar essa última pergunta do Victor para falar um minutinho sobre o mercado externo. O mercado externo já foi muito mais relevante para a gente. A empresa continua com a vontade de distribuir os seus produtos esportivos nos nossos vizinhos. O maior problema é a dificuldade desses países em fazer negócios e as dificuldades que vocês sabem que passam nos países. O principal país para a gente é a Argentina. E a Argentina, eu até falei nos últimos calls aqui que a gente estava vendo uma recuperação. De fato, ela veio acontecendo, mas agora a gente está fazendo uma modificação lá na distribuição, nos parceiros, etc., para a gente voltar a retomar. É lento, mas tem uma grande oportunidade, porque já foi 3 vezes maior do que é hoje, por exemplo, a nossa participação no mercado externo. Nós não fizemos projeções otimistas para esse ano, mas quando esses países voltarem a performar um pouco melhor, as condições de negócio melhorarem, eu acho que a gente tem um grande estado brasileiro aí que pode vir para se somar às nossas vendas. Fora isso, o Vulcabras está muito bem adaptada a essa nova condição, né? Essas dificuldades que vieram de custos de matéria-prima, a gente já endereçou em aumento de preços e austeridade dentro da empresa, busca de eficiência máxima. A empresa está olhando um pouco mais para o curto prazo, e o nosso grande foco é continuar com a nossa agenda de crescimento, mas principalmente melhorando os nossos resultados e ter uma empresa bastante saudável. Deixar os nossos canais de RI sempre à disposição de vocês. Mais uma vez agradecer aí o tempo de todo mundo e desejar uma boa semana. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Boa semana. A videoconferência da Vulcabras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.